galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos para um vídeo um pouquinho diferente, porque se a gente falar só do Santos atual, eu queria trazer um retrospecto. Já pensaram quantos treinadores a gente teve que não foram de um nível tão alto e atrapalharam o desenvolvimento de alguns bons jovens que a gente poderia ter vindo da base? Nem só falando de craques, jogadores que mudariam o nível, mas falando de jogadores que, pelo menos, poderiam ajudar o time do Santos e poderiam compor esse time hoje, que falta tantas peças, até como titulares ou então como reservas, mas que ajudariam muito no desenvolvimento do time nesse Campeonato Brasileiro. Hoje, eu montei um elenco com mais ou menos 11 atletas, os quais eu vou falar aqui no vídeo e a gente vai conversar sobre eles. Na verdade, tem 12, tem um adicional a mais, e depois eu até vou mostrar uma escalação tática que daria para fazer, para a gente ver quantas opções a gente teria para várias posições. Cada atleta eu vou pontuar se para mim o maior problema foi o próprio atleta, se foi treinador, se foi onde foi colocado em campo ou se foi o contexto ao qual o jogador foi inserido, tá bom? Peço dar seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição e bora pro nosso vídeo. O primeiro jogador que eu vou falar aqui com toda a certeza é o zagueiro Jair Cunha. Zagueiro Jair Cunha, esse sim é uma perca muito grande pro nosso time. Pra quem não sabe, o Jair estava no Botafogo ano passado, jogou 11 partidas, 11 como titular, tá? No campeão brasileiro, deu uma assistência, números de passe espetaculares para um zagueiro, muito bons mesmo. Defensivamente, números bem satisfatórios também, ficou 6 jogos sem tomar gol, pra vocês terem noção. Os números de desarme dele só não são melhores porque a defesa do Botafogo era muito bem organizada. A gente vê que ele vencia a maior parte dos duelos por cima e por baixo, tá? Números espetaculares de vencer duelos, inclusive de dribles, onde ele aceitava 75% dos dribles que tentava. Jair não é uma surpresa para ninguém desse vídeo. Jair claramente era um jogador que foi subvendido no Santos, vendido por um valor abaixo do que merecia, e hoje o Santos sofre muito com zagueiros. Sim, a troca do Jair pelo Tiquinho Soares é completamente maluca. E o Jair só não jogou mais no Botafogo do que esses 11 jogos, inclusive jogando como titular na Copa do Mundo de Clubes, porque já foi vendido para o Nottingham Forest. O Santos vendeu o Jair por preço de pinga e teve a venda do Jair lá para a Inglaterra por um valor bem mais interessante. O Santos perde mais um ativo que hoje com certeza seria titular na zaga. Mas não é só do Jair que o Santos vive de vendas meio bestas na zaga. O próximo atleta é o Kaique, um jogador que na minha visão teve a carreira bem atrapalhada, inclusive pelo Santos. Kaique, para quem não lembra, jogou principalmente no Brasileirão em 2021. Jogou 15 partidas, 15 como titular, 89 minutos por jogo, sofreu com algumas lesões inclusive. O Jair jogou até como lateral direito, era zagueiro pela direita e pela esquerda. Não fez gol nem deu assistência, mas olha, os números de passe dele eram extremamente satisfatórios. E desarmando, por mais que ainda falhasse muitas vezes, principalmente pela bola aérea, né? O nosso querido Jair, ele vinha mostrando um potencial muito interessante. Hoje, pra vocês terem noção, o Jair tem 21 anos. Em 2021, a gente tá falando, cara, de 4 anos atrás, o Jair tinha apenas 17 para 18. E com certeza foi um zagueiro muito interessante, que não vingou também no Almeria, também não tá vingando tanto lá no Al-Ahly Dubai, mas tem muitos motivos. O principal motivo do Jair não vingar é essa pouca idade. Ele subiu quase sem maturar, quase sem ter todo aquele físico que era necessário, e simplesmente foi exposto. Para mim, o caso do Jair é um jogador que foi exposto e queimado justamente por falta de elenco. O Jair, simplesmente com 18, 17 anos, era o melhor zagueiro que o Santos tinha quando ele jogava. E isso expunha muito, porque todo mundo sempre falava, esse é o super Jair, sendo que ele não precisava ser o super Jair, ele simplesmente, super Kaique. Ele tinha que apenas ser um bom zagueiro promissor que veio da base. Mas infelizmente, a expectativa colocada sobre o Kaique era como se ele tivesse sempre que ser craque. E isso fazia com que quando ele errasse, ele fosse condenado e assecrado pela torcida. Os treinadores também pouco blindavam o atleta. E com isso, Kaique foi se queimando e vendido ainda em 2022 por um valor bem abaixo do que devia. É um jogador que talvez não fosse titular na zaga de hoje, mas que se tivesse tido tempo de desenvolvimento correto, poderia ser um bom ativo e estar reforçando a nossa zaga hoje em dia. O próximo atleta que a gente vai falar é João Pedro Schermon. E esse é um dos poucos atletas que ainda está no Santos e que tem contrato até 2027, mas, convenhamos, está bem pouco utilizado. Em 2025, para vocês terem noção, ele só jogou 5 partidas desse Campeonato Brasileiro e 2 apenas como titular. Jogou pouquíssimo, não tem gol, não tem assistência e os números defensivos são quase inexistentes. Isso porque jogou pouquíssimo, muito pouco mesmo. Mas se a gente for para o Brasileiro do ano passado, ainda com Carille, o nosso querido JP Schermon
Jogou 31 partidas e começando como 22. Fez 2 gols e 4 assistências, criando 5 grandes chances. Os números de passes dele são bem satisfatórios e de cruzamento, bom acerto. Ótimo acerto de cruzamento. Além disso, em desarmes, ele tem 2.1 bola recuperada por jogo com 1.1 interceptações, desarmes e 0.8 interceptações. O cara simplesmente tem bons números defensivos pelo alto e por baixo e poderia com certeza ser um lateral que estaria menos atual hoje. Pra quem não sabe, JP Sherman tem números defensivos melhores do que o do Mike e do que do Igor Vinícius, porém sequer é utilizado. E nesse caso eu culpo duas coisas. Primeiro, contexto, onde o Santos estava numa crise, precisava de um jogador emergente, mas principalmente técnico. O Carille queimou o nosso JP Sherman. Cada erro de qualquer menino da base ele era execrado. Isso fez com que ele chegasse para 2025 com baixíssima confiança da torcida. A torcida também, sem paciência, cada pequeno erro do menino massacra ele. Qualquer partida hoje ruim do Mike, se fosse o Sherman fazendo, meu Deus, era o fim do mundo. E com isso, cada vez mais a gente vê o Sherman se perdendo e perdendo espaço. Um zagueiro com certeza, zagueiro não, né? Lateral direito com certeza, muito promissor em uma posição que temos pouco no Brasil. Infelizmente, não vejo o Sherman recuperando tão rápido espaço no Santos, o que é uma pena. Afinal, era um dos atletas mais promissores e esse sim, com grande potencial de ser titular pelo time do Santos. E agora bora para um nome um pouco mais controverso. Um lateral esquerdo, que não é exatamente na nossa base, a gente pegou da base de outro time, mas jogou um tempinho na nossa base, tá longe de ser craque, mas para composição de elenco poderia ser útil. Estamos falando, é claro, de Lucas Pires. Esse já é o primeiro atleta que eu vou falar que não tá no Santos por culpa dele mesmo, tá? Ele jogou 34 jogos, 32 como titular lá na Championship. Vai lembrar, o Santos já foi atrás de jogador do Championship. Deu 2 assistências e 3 grandes chances criadas. Percebam, números bem inferiores ao do próprio Sherman, tá? Mas desarmando tem números interessantes. 3.8 desarmes, 2.1 interceptação, 1.3 interceptação, 2.1 desarmes por jogo. Recuperou a bola 3.8 vezes. Bons números de duelo, tanto por baixo quanto pelo alto, nem muito, né? Mas principalmente por baixo. Com certeza o Lucas Pires era um lateral que tinha um potencial maior. Mas aí o Lucas Pires a gente entra naquele famoso quesito. O que faltou pro Lucas Pires foi duas coisas. Uma, mais oportunidade técnica. Afinal, os laterais não deixavam ele subir tanto, então ele ficava sendo exposto até sair do time. E também mais característica do jogador. A gente vê que o Lucas Pires muitas vezes não se preparava como devia, foi se envolvendo em polêmicas e em problemas, e com isso teve seu caminho queimado no Santos. Mas com certeza era um jovem que se a diretoria tivesse trabalhado melhor a cabecinha dele, a carreira dele, ajudado nesse gerenciamento de carreira, hoje poderia estar significando pelo menos um lateral reserva aí do time do Santos. Vamos pro próximo, e o próximo também é polêmico. Estamos falando dele, Gabriel Pirani. Pra quem não sabe, o Pirani tem contrato até o final desse ano, tá? Eu duvido que ele venha pro Santos, mas se eu fosse o Santos, eu deixo bem claro, tá? Eu tentaria um pré-contrato com o Gabriel Pirani. Eu acho um jogador muito interessante. O Pirani tem 1,70 m, então ele não é alto, ele é baixinho. Mas o Pirani, cara, por que eu gosto tanto do Pirani, né? O Pirani, ele tem uma opção de renovação, inclusive, desse United de 2 anos a mais, tá? Nessa temporada jogou 25 jogos, 20 como titular, meteu 6 gols e 3 assistências. Números de passes do Pirani são altíssimos, cara. Altíssimos mesmo. Uma ótima precisão em passe e, mais interessante ainda, uma ótima precisão de desarmes. Recupera por cerca de 3.2 bolas por jogo. Claro, nos duelos ele não é um jogador muito físico, então ele acaba perdendo vários duelos. E também não é aquele driblador. Mas o Pirani é um jogador que sempre, pra mim, foi muito mal utilizado no time do Santos. O Gabriel Pirani sempre foi colocado como grande camisa 10 criativo, o que o Pirani nunca foi. O Pirani sempre foi aquele segundo homem de meio de campo. Aqui no Brasil a gente não tem o costume de usar, mas agora com o Vojvoda está sendo bem utilizado. Sabe aquele cara que a gente tem um meia criativo, muitas vezes no Santos hoje é o Roleiser, é o Vitor Hugo, e tem um segundo meia que joga um pouquinho mais atrás, mas também é meia, muitas vezes é o Zé Rafael, o Vitor Hugo ou o Barreal, que chega por trás para fazer a infiltração na área, fazer o gol, pegar a bola que veio do meia camisa 10 e dar uma assistência. Era ali que o Pirani entrava. E quando o Pirani foi usado assim por Fabian Bustos, no próprio Santos, ele funcionou. Não à toa, saiu como garçom da temporada. O nosso querido Pirani conseguiu números muito interessantes no Santos. Só que justamente por não ser aquela característica de jogador super driblador ou um maestro como o Santista está acostumado, ele foi rapidamente queimado. Esse é um caso que pra mim é meio inexplicável como que o Pirani saiu tão queimado do Santos. É claro, ele não era o jogador mais pronto, mas pra mim teve muito a ver com todo mundo que tem que vir da base tem que ser um craque. Sendo que o Pirani não. O Pirani era um jogador
útil. E até hoje eu defendo. Gabriel Pirani é um jogador útil e muito útil para a maior parte das equipes. Com certeza é um cara que, se voltasse para o Santos hoje, eu abraçaria com todas as minhas forças, tá? Gabriel Pirani é um bom jogador que tem ótimos números até hoje e no Santos também chegou a render. Eu acho que para mim o que queimou o Pirani foi esquema tático, foi treinador. Se a gente tivesse um treinador mais ou menos na característica hoje do Vojvoda, que iria colocar ele mais como segundo meia, para aparecer menos e menos como meia criativo, camisa 10, a gente com certeza teria um Pirani muito mais interessante. O problema para mim foi em ter treinadores fracos que não viam a característica do Pirani como um segundo meia e o colocavam como grande meia armador, dando a camisa 10 para ele, botando toda a expectativa em cima do menino. Pirani para mim é o caso claro de um jogador que é muito útil pro elenco, mas por ser exaltado como craque, muitas vezes acaba se queimando muito rápido. Próximo atleta que a gente vai falar é outro polêmico, Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, vocês sabem que eu não sou muito fã, mas como reserva aqui, poderia ter sua utilidade, tá? Nesse ano mesmo no Bragantino, que tá na parte de cima da tabela, ele tem 21 jogos e 18 começando, sempre jogando pelas pontas. Mas percebam, nunca tô no ataque, mas pela meia. Ele tem 1 gol e 2 assistências. Além disso, número de passe, ok. Qual que é o grande ponto? Você vê que ele é ruim driblando, não vence tantos duelos, mas tem um número legal de desarmes e muito bom número de bolas recuperadas. Vocês sabem bem onde eu tô querendo chegar? Talvez não. Vamos para 2024 no Juventude? 33 jogos, 32 ganhos. Jogou principalmente pela parte direita do campo. 7 gols, 2 assistências, número de passe bem ok novamente e desarmes muito fortes, com bom número de bolas recuperadas. O que a gente pode perceber em característica do Lucas Barbosa? Para mim, o Barbosa é um jogador que foi mais ou menos mal utilizado. Eu acho que o Barbosa, novamente, foi aquele cara que usam como ponta e não é ponta. Para mim, técnicos que não têm a criatividade de enxergar onde os jogadores podem atuar, eles são um problema. Por quê? Porque eles colocam o Pirani como camisa 10 e acabam queimando o Pirani. Eles colocam o Barbosa como atacante, solução do ataque, queimam o Barbosa. Eles colocam jogadores onde não é a característica deles e acabam queimando esses jogadores. Para mim, o Barbosa não é que ele seja o pior jogador do mundo. Para mim, ele é um jogador útil. Ele é um jogador de elenco. Ele é um jogador para compor elenco. Compor elenco no sentido de ser um ruinzinho que vai entrar? Não, compor elenco de ser um reserva que pode ajudar a melhorar o jogo. O Lucas Barbosa, pra mim, lembra um pouco mais ou menos a característica do próprio Tassiano, que o Santos pagou 32 milhões pra ter. Aquele jogador que pode jogar na volância pra segurar um pouco o jogo, ele tem uma capacidade de desarme interessante, pode ir um pouco mais à frente, fazer uma meia armação mais ou menos, pode aparecer pra fazer o gol. Aquele jogador que não é craque, mas pode ser útil. E é um jogador polivalente. Pra mim, do invés de Santos ter gastado 32 milhões em Tassiano, poderia sim ter mantido o Lucas Barbosa. O que aconteceu pra mim com o Lucas Barbosa foi novamente 2 problemas. A diretoria queimar por não contratar e aí o Lucas Barbosa ter que ser solução no ano que ele jogou pelo Santos. E 2, um técnico que escalava ele apenas como ponta, sendo que esse cara tem várias outras valências. Para mim, o Lucas Barbosa é um cara que tá longe de ser craque, mas para composição de elenco, com certeza seria bem mais útil. Vamos pro próximo jogador, e o próximo jogador que eu quero falar, é claro, é ele. Ângelo Gabriel. Nosso querido Ângelo tem contrato com a Al-Nassr até 2029. Tem começado a jogar mais agora, bate escanteio e tudo mais. Tem uma assistência, inclusive. E que foi popular agora pela entrevista do Jorge Jesus, falando o que a gente falava em vídeos bastante tempo atrás, tá, gente? Ângelo Gabriel não é ponta. O Ângelo é meia. E aqui, quando a gente vê no próprio Santos, a gente vê que ele puxava muito pro meio. Não era só pra bater, era pra criar. E ele também vinha pra ponta porque ele era ponta no Santos. Jogou 27 jogos, 16 como titular, fez apenas um gol, mas meteu 7 assistências no time do Santos, com 5 grandes chances criadas. Número de passe razoavelmente interessantes, mas era um cara que tocava pouco na bola, mas tentava criar chances, não à toa fez 7 assistências. Desarmando, tinham números bem ruins, mas bons números com duelos por baixo e principalmente com sucesso em dribles. Ele é um jogador que pra mim foi muito mal desenvolvido no Santos. Primeiro, foi puxado pro time titular muito novo. O maior erro pra mim do Ângelo, é claro, é a falta de maturação do jogador. Puxaram ele pro time titular com 15 anos. É maluquice. E pra mim eu boto isso completamente na culpa do Cuca, que quis porque quis lançar o jogador antes do que devia e acabou acabando com a carreira do Ângelo. Além disso, o Ângelo é um jogador que pra mim foi muito mal usado taticamente. Os técnicos novamente não conseguem ter um esquema diferente, um 4-3-3. E aí um jogador que não se encaixa num 4-3-3, como é o Ângelo, como é o Pirani, como é o Barbosa, simplesmente são rifados do time do Santos.
Pra mim, o Ângelo claramente era um meia, ou meia armador, ou meia pela direita. Mais ou menos como é hoje nosso Roleiser. Quando a gente bota o Roleiser na ponta, o que acontece com o Roleiser? O Roleiser morre. E aí isso acontecia com o Ângelo. O Ângelo não era ponta, o Ângelo era meia. Mas a gente gritava isso no canal, muitos gritavam isso em vários lugares e ninguém escutava. Não à toa, hoje, Jorge Jesus foi lá falar que o Ângelo é um meia armador ou segundo volante. Por quê? Porque ele joga pela meia, ele é um jogador criativo, um jogador de tática, um jogador de criação de jogadas. Infelizmente o Ângelo foi muito mal utilizado no Santos, chifado e com certeza queimado. Bora para os últimos três, que eu acho que eles são mais ou menos polêmicos. Primeiro, David Washington. Um jogador que claramente teve sua segunda passagem no Santos aqui, mas se a gente for falar da primeira também, foi um jogador muito rifado, cara. Ele jogou apenas 9 jogos, 5 como titulares, meteu 2 gols. E, cara, meu Deus do céu, números bem razoáveis, é claro. Eu acho que o problema do David foram 2. Primeiro, mal gestão da diretoria, que quis colocar o David como grande solução de tudo, que tinha subido ao time com 9 jogos. Segundo, o David, cara, ele era um jogador muito interessante, mas que tinha que ser maturado e não foi. E foi vendido para a Europa muito cedo, então chegou lá completamente despreparado. Com isso, eu vejo que a carreira do David foi pro espaço. E simplesmente você perdeu um grande potencial de jogador. Eu acho que ele ainda pode se recuperar, é claro. Mas no Santos, nessa volta, ficou longe de ser o que a gente desejava. E novamente, eu acho que ele foi queimado sim pelo técnico. Vale lembrar, todos os jogadores que jogaram com Carille, com Kleber Xavier, com Caixinha e eram centroavantes, morreram. Os caras não conseguiam fazer gol, os caras não jogavam. Não à toa, meus queridos, eu vou trazer só um número simples, mas interessante. Sabia que o Tiquinho Soares já voltou a fazer gol com o técnico, o Lautaro Dias já teve chance de novo, Guilherme volta a fazer gol com o Vojvoda. Em poucas partidas, o centroavante volta a ganhar serviço. Em 3 partidas do Tiquinho, ele perdeu uma chance clara contra o São Paulo, fez gol contra o Atlético Mineiro, fez gol contra o Fluminense anulado por detalhe. Percebem que talvez não fosse só o centroavante, mas sim quem escalava ele? Felizmente, pra mim o David foi queimado por técnico. E um que foi queimado por diretoria é ele, cara. Luca Meireles. Esse é um jogador que acabou de sair do Santos. Tá lá no... Opa, não é esse Luca Meireles, não. Pelo amor de Deus, é o Lucas Meireles. Eu tô falando do Luca Meireles, que tá no Shakhtar Donetsk. Já fez gol, tá? Inclusive, pra quem não sabe, já meteu um gol. Acho que nessa Ukrainian Premier League, na Ukrainian Cup. Um jogo, um gol. O maluco jogou 57 minutos, já fez gol. No time do Santos jogou muito pouco. 7 jogos apenas, não chegou a fazer gol, não chegou a dar assistência. Mas, cara, não tem nem como avaliar ele. Tem nem números pra avaliar ele. Se a gente for pegar o campeonato sub-20, o maluco tem 10 jogos, 10 como titulares, 13 gols e 1 assistência. Simplesmente um dos maiores craques que jogou no sub-20 em muito tempo. É um jogador extremamente interessante, o Luca Meireles, que simplesmente foi extremamente mal aproveitado pela diretoria. Luca Meireles simplesmente foi deixado de lado, e aí quando ia ganhar espaço já foi vendido pro Shakhtar para fazer caixa. Esse é um cara que com certeza hoje provavelmente seria o centroavante titular do time do Vojvoda, tá? E para acabar, vamos falar de quem com certeza seria titular, estava sendo especulado por outros times, é óbvio que o Santista tem raiva com grandes motivos, mas é dele. Marcos Leonardo. Esse a gente pode falar que foi embora do Santos por 2 problemas. Erro individual, mas principalmente diretoria. E eu quero explicar o porquê. Vamos lá, ele jogou 5 jogos na Copa do Mundo, 4 gols, não fez assistências, obviamente, não é característica dele, né? Mas, se a gente for pegar os números lá da Copa deles lá, mano, o maluco tem simplesmente, em 11 jogos, 10 como titular, 5 gols e 2 assistências, tá? Números espetaculares para centroavante, o Marcos Leonardo conseguindo ser um dos caras mais úteis, digamos assim. Na Liga Saudita, 24 jogos, 21, 17 gols e 2 assistências. Cara, você tem noção, os números do Marcos são bizarros. Vocês podem falar, pô, e no Brasileirão aqui no Santos? Mano, em 23, em 31 jogos, 30 como titular, ele meteu 13 gols. Sabe quanto tempo faz que o centroavante do Santos faz 13 gols? Além disso, ele fez 2 assistências e 3 grandes chances criadas do Santos. 22, 35 jogos, 34 como titular, mais 13 gols, 3 assistências, 5 grandes chances criadas. O cara tinha apenas 20 anos. Cara, números bizarros. O Marcos Leonardo era pra ser centroavante se bobear da seleção. Mas aí são 2 coisas que acabam com o Marcos Leonardo. Primeiro, gestão de carreira. Esse sim, a gente pode falar que o principal culpado do fracasso dele é ele mesmo. O Marcos tem uma gestão de carreira bizarra,
muitas vezes tomam decisões bestas, como agora querer ir pro São Paulo, forçar a saída dele pro São Paulo, negar o Santos, se queimar com a torcida do Santos de uma maneira completamente desnecessária. Cara, ele fecha portas mais do que abre, e isso é um problema muito grande pra quem vai jogar futebol. Você precisa cada vez mais clubes querendo você, e não menos. E o Marcos parece que sempre faz o contrário. É meio sem sentido, é meio irreal, é meio maluquice o que a gente vê na gestão de carreira do Marcos Leonardo. Além disso, o Marcos tem um outro ponto importante. Pra mim, tem muito a ver com a diretoria. A diretoria sempre colocou o Marcos Leonardo como grande solução para os problemas do Santos. Isso pra mim sempre foi um problema gravíssimo. Afinal, o Marcos é um atleta que tem sempre um talento, sempre foi muito bom, sempre foi muito promissor. Mas, cara, você percebe depois chega Furt ganhando muito mais do que ele, Morelos ganhando muito mais do que ele, todos com status para resolver, quem tem que continuar resolvendo, quem que é o maior culpado se o Santos cai? O próprio Marcos Leonardo. A diretoria criou uma coisa na cabeça dele de como se ele fosse um ídolo, um craque subestimado, que simplesmente, pra mim, destruiu a carreira e a cabeça desse menino. Pra mim, o maior culpado pelo mau rendimento é o próprio Andrés Rueda, o antigo presidente do Santos, que fez uma gestão horrorosa de carreira pro Marcos Leonardo e acabou com a carreira de um dos melhores centroavantes da geração. Pra mim, o Marcos é com certeza um atacante que, se estivesse no Santos hoje, seria titular absoluto e o Santos estaria numa posição bem diferente na tabela. Mal aproveitado pelos técnicos, vai lembrar, só teve técnicos retranqueiros que depois nenhum centroavante conseguiu dar certo. O Marcos era diferenciado e por isso dava. E simplesmente teve a carreira arruinada pela péssima gestão do Santos. E vai lembrar também pelas péssimas decisões de carreira. E aí, meus queridos, esqueci alguém? Faltou algum nome que você queria ver? Vai lembrar, vamos trazer aqui, ó, como que seria mais ou menos uma escalação desse Santos, cara. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente poderia até falar de um Zanocelo da vida, não sei porque eu coloquei aqui, mas tá aqui, ó, um 4-3-3, ó, com Pirani, Barbosa, Miguelito, David Washington, Marcos Leonardo, Ângelo, Sherman, Jair, Kaique, Lucas Pires, um time que dava um caldo, tá? No gol até a gente tem até o John pra comentar, que também saiu aqui muito mais pro contexto, né, porque já tava o João Paulo melhor do que ele. Mas, cara, um time muito interessante que poderia conquistar algumas coisas, tá? Eu acho que é um Santos, assim, que, é claro, muitos jogadores são composição de elenco, tá? Então aqui, Kaique, composição de elenco, Lucas Pires, composição de elenco, Lucas Barbosa, composição de elenco, Pirani, composição de elenco, Miguelito, faltou falar do Miguelito, né? É verdade, faltou falarmos do Miguelito. Ângelo, composição de elenco, talvez titular, Marcos Leonardo titular, David, possivelmente titular, composição, Luca Meirelles, possivelmente titular, composição. Vamos até falar dele, tá, gente? Miguelito também, outro jogador muito interessante que o Santos tem queimado. Eu queria muito a volta dele, mas não sei. Tem 19 jogos, 15 como titular, 5 gols e 4 assistências nessa temporada. Números de passe bizarros de alto, principalmente no campo ofensivo, ao contrário do adversário. Bons números de passe, desarmando, tá indo bem. Cara, esse é um cara que simplesmente pra mim não deu certo por falta de oportunidade. Miguelito é um ótimo atleta, que também teve a cabeça bem zoada pelo Santos aí, pela falta de suporte até pra mim, que na visão que teve ali na parte ali da mãe dele. E que com certeza tinha que ter sido muito mais utilizado no Santos. Mas é claro, né? Faz parte tática. Não é o cara do 4-3-3. É complicado. Mas pra mim, espero que volte um dia também. Miguelito tem chance de voltar. E eu acho que podia ser um jogador útil pro Santos, tá bom? É isso, meus queridos. Agora sim. Peço seu like, curtida, seu comentário. Muito obrigado. E agora eu fui.